sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Código Penal Comentado. Me chamo Sofia Ferraz e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o artigo 46 do Código Penal, que trata sobre a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Antes da gente começar a falar um pouco sobre o dispositivo legal em si, eu acho importante a gente tentar se localizar dentro do Código Penal. Onde está inserido o artigo 46? O artigo 46, ele está dentro do título 5, capítulo 1º, seção 2. Então, ele estava tratando das penas. O Código Penal trata sobre a teoria das penas, as espécies de pena, quais sejam pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e pena de multa. E aí, quando o legislador está tratando sobre as penas restritivas de direitos, ele trata sobre as espécies de penas restritivas de direitos. Anteriormente, já foram vistos no vídeo anterior do artigo 44 os requisitos para as penas restritivas de direitos e hoje nós vamos falar especificamente sobre a pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Antes da gente começar a falar sobre o que seria a prestação de serviço da comunidade ou entidades públicas, eu acho importante a gente trazer umas considerações iniciais doutrinárias. Tanto o Fernando Capês, como eu trouxe aqui de exemplo, quanto diversos outros doutrinadores, eles trazem uma classificação quanto às penas restritivas de direitos. Eles subdividem em a pena restritiva de direito em sentido estrito e a pena restritiva de direito pecuniário. A pena restritiva de direito pecuniário, como o próprio nome sugere, ela está relacionada à pecúnia, a dinheiro, à quantia. Então, está relacionada ao pagamento de determinada quantia pelo condenado como forma de cumprimento de pena, ou com a perda de bens ou valores como pena restritiva de direito a fim de ser considerado pena cumprida. Então, as penas restritivas pecuniárias, elas estão relacionadas ao pagamento de algum valor, como, por exemplo, a prestação pecuniária ou perda de bens ou valores. Agora, as penas restritivas de direitos em sentido estrita, ao contrário senso, eles não consistem no pagamento de uma quantia pelo condenado. Eles consistem em uma restrição qualquer ao exercício de uma prerrogativa ou direito. Como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade. O condenado, ele não vai pagar determinada quantia. Ele vai trabalhar como forma de cumprimento de pena. Ele é atribuída uma tarefa e ele cumprirá com essa tarefa como forma de cumprimento de pena. Outros exemplos seriam a limitação de fim de semana ou a proibição de frequentar determinados lugares. Note-se que também essas espécies são espécies de penas restritivas de direitos e essas espécies não estão relacionadas ao pagamento de qualquer valor. Então, se elas não são, por exclusão, se elas não estão relacionadas à pecúnia, elas não são pena restritiva de direitos pecuniários, então a classificação correta seria a pena restritiva de direitos em sentido estrito. Então, como nós entendemos que a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é uma pena restritiva de direitos em sentido estrito. Mas o que seria, então, a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas? Como a própria lei traz, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. A prestação de serviços à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. Portanto, a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. O condenado vai prestar serviços à comunidade como forma de cumprimento de pena. Tá? Mas como o próprio nome do dispositivo sugere, esse condenado ele pode prestar serviços tanto à comunidade quanto para entidades públicas. E é importante a gente comentar o que seriam entidades públicas para este fim de cumprimento de pena restritiva de direito na espécie de prestação de serviços à comunidade. Por entidades públicas, para esse fim, devemos entender tanto as pertencentes à administração direta quanto à indireta, passíveis de serem beneficiadas pela prestação de serviços. Assim,
além da própria administração direta, podem receber a prestação de serviços. As empresas públicas, por exemplo, Correios, Caixa Federal, Caixa Econômica Federal, as sociedades de economia mista, Petrobras, Eletrobras, as autarquias, INSS, BGS, a AI, por exemplo, e as entidades subvencionadas pelo poder público. Assim, qualquer um desses entes, ou também os próprios entes trazidos pela lei, quais sejam as escolas, hospitais, entidades assistenciais, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, são os locais nos quais o condenado pode sim prestar serviços, como forma de cumprimento de pena restritiva de direitos. Importante ainda a gente comentar que, além do preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, em relação à prestação de serviço da comunidade ou entidades públicas, existe um requisito especial. E esse requisito especial é que o juiz só pode optar pela adoção da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas se a pena aplicada na sentença for superior a 6 meses. Isso está descrito no próprio caput do artigo 46 do Código Penal. Além disso, o parágrafo 3º também traz algumas observações importantes. A primeira delas é que serão atribuídas as tarefas conforme as aptidões do condenado. O que isso significa? Significa que, se o condenado ele tem uma experiência prévia com determinado serviço, preferencialmente de ser-lhe atribuída tarefa relacionada a esse serviço em que ele já é experiente. Por exemplo, aqui, por mais que a gente tenha falado sobre as entidades públicas, né? Normalmente, na prática aqui, eles lhe atribuem tarefas relacionadas à APAE, não são raras às vezes, a escolas públicas, limpeza do fórum. Então, por exemplo, se um condenado ele já teve experiência com pedagogia, com algum tipo estudou algum tipo de serviço ou trabalhou em serviço relacionado à área de educação, provavelmente lhe ser-lhe atribuída tarefa relacionada a esse ramo. Por quê? Porque a própria lei, o parágrafo 3º do artigo 46, dispõe que as tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do condenado. Além disso, também deve ser cumprida a razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação. Então, é a proporção de a cada hora de tarefa se cumpre 1 dia de pena, tá? Além disso, essa distribuição de carga horária, ela deve ser fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Caso o condenado ele tenha algum outro trabalho lícito, é importante que a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, ou seja, o cumprimento da pena em si, não atrapalhe o seu serviço, a sua atividade laboral. Então, a condenação, ela deve ser cumprida, a pena deve ser cumprida, porém, ela deve ser cumprida de forma a não prejudicar a jornada normal de trabalho daquele condenado. E aí, a gente viu, então, que a proporção da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é na razão de 1 hora de tarefa para 1 dia de condenação. E aí nos surge a pergunta, mas será que ele só deve cumprir 1 hora de trabalho por dia a fim de diminuir só 1 dia de pena? Aí, nesse sentido, nós temos que, se a pena aplicada na sentença for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumpri-la em período menor, nunca inferior à metade da pena originariamente imposta, ou seja, o sentenciado poderá cumprir a pena mais rapidamente, perfazendo o maior número de horas-tarefa em espaço mais curto de tempo. Não é necessário que o condenado trabalhe só 1 hora por dia para descontar apenas 1 dia de sua pena. Nada impede, e a lei possibilita, é entendimento também doutrinário, de que é possível que este condenado ele trabalhe mais horas, ele preste mais serviço à comunidade no mesmo dia, a fim de que ele termine o cumprimento de pena
mais rapidamente, tá? Nada impede, isso é lícito. Algumas observações devem ser consideradas também, ainda em relação à prestação de serviço da comunidade. Primeiro, as tarefas, elas não serão remuneradas. Como o próprio artigo 46 sugere, a prestação de serviço à comunidade é a atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Portanto, obviamente, não há que se falar em remuneração. Ao contrário de um dos vídeos que existe aqui no Código Penal comentado, em que nós tratamos sobre os direitos do preso, sendo o trabalho remunerado um direito do preso, note-se que aqui nós não estamos falando sobre direito do preso em trabalhar. Nós estamos falando da prestação de serviços da comunidade ou a entidades públicas como forma de cumprimento de pena. É uma pena. Não existe a possibilidade de você premiar um condenado ou ainda de você remunerar um condenado que está tão somente cumprindo pena. A prestação de serviço da comunidade é uma pena. Portanto, não há que se falar em remuneração. O próprio texto legal, ele nos traz que é a atribuição de tarefas gratuitas. Portanto, não existe margem ali para interpretação contrária. E quem que designa a atribuição? Quem é que fala para o condenado onde ele tem que prestar os seus serviços? Quem fala para o condenado a data, o horário e onde ele deve ir para prestar serviços da comunidade ou entidades públicas é o juiz da execução penal, conforme o artigo 149, inciso 1º da LEP. Então, o juiz da execução penal quem designará a entidade credenciada junto à qual o condenado deverá trabalhar. Importante também que o juiz da execução que vai fiscalizar ali o cumprimento da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviço da comunidade ou entidades públicas. E como que ele vai monitorar? Como ele vai saber se o condenado está indo lá prestar serviço da comunidade? Será que ele vai todo dia lá olhar? Será que ele está indo? Será que ele não está indo? Não, obviamente que não. A entidade credenciada junto à qual o condenado está prestando serviços é que comunicará mensalmente ao juiz da execução, mediante relatório circunstanciado, as atividades e o aproveitamento do condenado. Na prática, nada mais é do que a juntada aos autos da execução penal uma tabelinha em que mostre o dia que o condenado foi prestar serviço à comunidade, o horário que ele entrou, o horário que ele saiu, para fins de que o juiz da execução penal tome conhecimento do aproveitamento, se aquele condenado ele está indo ou não cumprir a sua pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. E por que essa fiscalização é muito importante? É importante no passo de que o descumprimento injustificado do cumprimento da pena gera uma sanção. E qual seria essa sanção? A conversão da pena de prestação de serviços da comunidade, ou seja, você perde a sua pena restritiva de direitos que é convertida em uma pena privativa de liberdade. Quando o juiz ele faz uma sentença condenatória penal, uma sentença penal condenatória, ele coloca ali uma pena aplicada. Então ele fala, fulano de tal foi condenado a 3 anos de reclusão. E aí ele analisa logo após se preenchidos os requisitos do artigo 44 para fim de converter essa pena aplicada privativa de liberdade em restritiva de direitos. Se o condenado, portanto, ele descumpre injustificadamente a sua pena de prestação de serviços à comunidade, ele converte novamente, o juiz da execução, ele meio que desconverte essa aplicação da pena restritiva de direitos e ela volta a ser a pena privativa de liberdade. E quando que isso acontece? Artigo 181, parágrafo 1º e suas alíneas da LEP. Então, a primeira hipótese, se o condenado não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido ou desatender a intimação por edital. Aqui é muito importante a gente notar uma ordem cronológica para fim da conversão da pena. Por quê? Primeiro, o juiz ele vai tentar intimar pessoalmente o condenado. Ô fulano de tal, por que você não está indo lá prestar serviço da comunidade? Tá, essa intimação restou frustrada. O juiz não pode, de plano já, tentar converter a pena privativa de liberdade em
pena restritiva de direitos e privativa de liberdade. Ele deve tentar intimar por edital. Depois, apenas depois, se frustrar a intimação por edital, é que pode ser convertida a pena restritiva de direitos e privativa de liberdade. Segunda hipótese, se não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar serviço. Como eu disse, o juiz da execução penal é o responsável por designar, por atribuir as tarefas gratuitas que o condenado deve prestar a fim de ser considerado a prestação de serviço da comunidade ou entidades públicas. O juiz, ele fala, fulano de tal, você tem que ir na APAI, segunda-feira, às 2 horas, trabalhar como balconista, a fim de prestação de serviço da comunidade. Se devidamente intimado, o condenado ele não vai ali, ele não comparece, não comparece injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar o serviço, é possível a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. E aqui mais uma coisa que eu falo. Note-se que o juiz ele não faz isso do nada, tá? É importante, a defesa tem que pedir, a atuação ali tem que ser no fim de ter uma audiência de justificação preliminar a essa conversão, para fim de o condenado ser ouvido. Fulano de tal, por que você não foi prestar serviço à comunidade? Você sabia que pode converter a sua pena restritiva de direitos em privativa de liberdade? E ter essa audiência de justificação. É muito importante isso. E tem que se pedir essa audiência, porque a conversão de plano pode atrapalhar ali muito os princípios constitucionais relacionados à teoria da pena e aplicação da pena. Terceira hipótese, recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. Novamente, importante sempre pedir pela prévia designação de audiência de justificação. E, por fim, praticar falta grave. Quando a gente fala de falta grave, também engloba ali a prática de um novo crime no decorrer da execução da pena. Então, se o cliente está indo prestando serviços da comunidade certinho, né, pontualmente, por assim dizer, mas venha praticar um novo crime, isso pode ser tido como falta grave. E aí o juiz da execução, meio que uma divergência doutrinária, mas o juiz da execução ele tem que analisar se é compatível a pena restritiva de direitos de prestação de serviço da comunidade com o novo crime, ou se ele transforma, ele meio que desconverte a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e faz ali a unificação das penas. Então, vamos concluindo para não ficar um vídeo muito extenso, né? Então, o que a gente entendeu e o que a gente viu do artigo 46 no vídeo de hoje? Nós vimos a possibilidade de aplicação de uma pena restritiva de direitos ao condenado a pena superior de 6 meses de reclusão à prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. E quando a gente fala prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, nós estamos falando na atribuição de tarefas gratuitas para o condenado a fim de que ele cumpra sua pena. E quem vai atribuir essas tarefas é o próprio juiz da execução, que também ficará responsável pela monitoração do cumprimento daquela pena. E é isso pelo vídeo de hoje. O artigo 46, ele é bem explicado, né? Ele é um dispositivo legal de fácil compreensão. Não há que se tecer maiores esclarecimentos, acredito que tenham todos sido sanados pelo vídeo de hoje. Mas se ficou qualquer tipo de dúvida, podem deixar nos comentários, que eu estou sempre dando uma olhadinha e a equipe do Código Penal Comentado também vai dar o suporte para sua dúvida, pode ficar à vontade. Por fim, eu também lembro que existem outros dispositivos legais comentados, existe o Código Civil Comentado, a CLT comentada e também a Constituição Federal comentada. Não deixem de dar uma olhadinha e de acompanhar também esses projetos aqui no canal do professor Bruno Criado. Por enquanto é só e em breve sai o artigo 47 do Código Penal.